Vamos falar agora de outro bloco econômico, o mais antigo e o mais complexo, que é a União Europeia, composto pela Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, Polônia, Romênia, País Baixo, Grécia, Portugal, República Tcheca, Hungria, Suécia e Áustria. Bom, continua aqui, ó, são outros países também, Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Estônia, Malta, Finlândia, Lituânia, Chipre. Bom, esse bloco econômico é o mais antigo, ele surge em 1957 e nesse momento ele era chamado de Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu. Em 1º de janeiro de 1993, entra em vigor o Tratado de Madrid, assinado em 1991, em que forma a União Europeia. Bom, pessoal, então, essa junção de países no passado era chamada de Comunidade Econômica Europeia e, depois de 1993, recebeu o nome de União Europeia no Tratado de Madrid. Ok? Bom, a União Europeia apresenta uma unidade econômica e monetária, uma união econômica e monetária, com a eliminação das barreiras alfandegárias e do livre fluxo de capitais, produtos, pessoas e serviços. Como eu falei, esse é o bloco mais complexo, o mais avançado de todos, porque ele tem união econômica monetária, a questão da moeda única, mas não são todos os países que participam do euro, certo? Observe aqui, ó, o euro foi introduzido em 2002, exceto na Suécia, Reino Unido, Dinamarca e novos países membros. Então, pessoal, o euro não é usado em todos os países da União Europeia, mas a União Europeia tem uma união monetária, com a eliminação de barreiras alfandegárias, livre circulação de capitais, produtos, pessoas, serviços. Ou seja, deixa eu explicar um pouco melhor para vocês. Dentro do Mercosul, olha só, é livre circulação de produtos. Só. Você compra e você vende entre os países do Mercosul sem pagar a tarifa aduaneira ou alfandegária. Na União Europeia, pessoas e serviços. No caso, se você mora na Alemanha e quer trabalhar na França, em Portugal, não tem problema de documentação. É como aqui no Brasil. Se você sai sai aqui da tem bacia de documentação, porque faz parte da mesma unidade da federação, estados. Então, isso tanto faz. Você pode trabalhar sem mais burocracia em relação à documentação. Livre capital, circulação de capitais, dinheiro, produtos, pessoas e serviços. Entendido até aí, né? Por isso que esse bloco econômico ele é o mais complexo de todos. Nenhum outro chegou ao estágio da União Europeia. Nem o CARECOM, nem o NAFTA, nem a CEI, nem o Mercosul, nenhum desses chegou a esse estágio. Tá certo? Bom, então vamos prosseguindo. Em relação ao Mercosul, até cogitou ainda uma moeda única entre os membros, mas não foi aceita por vários países do Mercosul. Até porque entre Brasil e Argentina existem muitos conflitos internos dentro dessa questão do Mercosul. Infelizmente, lembrando que o Mercosul é bom para os dois países, aliás, bom para todos os países que faz parte desse bloco. Vamos lá. Olha só. Aqui nós temos a cronologia da União Europeia. 1957, Tratado de Roma, início da integração. 1991 a 93, Tratado de Madrid,
novos nomes, União Europeia e Euro. 2002, início da circulação do euro em 12 dos 15 países membros, exceto Reino Unido, Suécia e Dinamarca. É bom que vocês gravem aí esses países que, apesar de participarem da União Europeia, não utilizam o euro como moeda única. Em 2004, a adesão de 10 novos países membros, sendo 8 do leste europeu, somando aí 25 países membros. Pessoal, esses países que eram socialistas durante a Guerra Fria, durante o mundo bipolar, passaram a ser capitalistas e ingressaram na União Europeia. 2005, tentativa fracassada de aprovação da Constituição Única, rejeitada aí pela França e Holanda. 2007, adesão da Romênia e Bulgária, somando agora 27 países membros. 2008, tentativa fracassada de aprovar o Tratado de Lisboa, resumo da Constituição, rejeitada pela Irlanda. 2009, aprovado o Tratado de Lisboa, a fim da unanimidade. Surge a dupla maioria ou maioria qualificada. Então, no passado, se um país votasse contra, não tinha como aceitar aquela lei. Hoje não, se tiver maioria, qualquer coisa colocada para ser votada na União Europeia vai ser aprovada. Certo? 2014, adesão da Croácia, 28 países membros. 2016, Reino Unido aprova a saída do bloco, o plebiscito. Tá certo? Então, essa aqui é a cronologia da União Europeia. Importante que vocês saibam, é importante demais que no ensino médio vocês vão ver também fragmentos desse, quando falar de blocos econômicos, tem que falar de União Europeia, que foi o primeiro. Você já sabe, é tudo no passo a passo até chegar no estágio atual da União Europeia. Bom, outro bloco bem interessante foi a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Quem tinha maior interesse que esse bloco entrasse em funcionamento eram os Estados Unidos, quando George W. Bush era o presidente. Pessoal, pensem aí, a proposta de criação em 1990 era para entrar em vigor até 2005 e até hoje isso não ocorreu. Eu vou explicar por quê e eu gostaria que vocês participassem dessa questão, dando seu ponto de vista. Olha só, o objetivo é criar uma livre área de trocas em todo o continente americano, com exceção de Cuba. Por que com exceção de Cuba? Alguém sabe me dizer? Por que Cuba não era para participar da ALCA, pessoal? Vamos lá? Porque era socialista. Tem outra questão? Porque Cuba não era para participar. Bom, Cuba é um fator bem interessante você retratar esse país. Lembrando que Cuba, socialista, vocês falaram aí, mas durante a Guerra Fria, Cuba foi uma base militar da extinta União Soviética. Geograficamente, Cuba é pertinho dos Estados Unidos. Então, a base militar em Cuba colocava em risco a soberania norte-americana. Isso foi na década de 60. Vários navios soviéticos foram levaram equipamentos para construir uma base militar em Cuba. E o que aconteceu? Os satélites norte-americanos viram muitos navios se deslocando para Cuba e, consequentemente, conseguiram enxergar uma base militar onde ocorreu o seguinte: os americanos disseram que a União Soviética tinha que tirar imediatamente essa base militar de Cuba, porque se não retirasse essa base militar, ia
lançar as bombas nucleares na União Soviética. Esse foi o fator, foi como eu posso dizer a vocês, durante a Guerra Fria, foi o momento que quase ocorreu a Terceira Guerra Mundial. Se a União Soviética tivesse se recusado a tirar a base militar de Cuba, os norte-americanos teriam lançado seu arsenal atômico contra a União Soviética, que ia retalhar, que também ia lançar essas bombas em relação aos Estados Unidos, e a vida no planeta como conhecemos hoje não existiria, por conta do poder de destruição em massa que essas duas superpotências tinham. Então, olha aí, Cuba foi um fator principal, por isso que até hoje esse país tem embargos econômicos norte-americanos. É imposto durante décadas, porque Cuba era aliada da União Soviética, que ocorreu essa base militar, que provocou muitos problemas. E interessante que numa reportagem em uma TV, uma emissora de TV, um general do alto escalão norte-americano, já aposentado, falou, certo, que estava esperando a ordem do presidente dos Estados Unidos para apertar um botão vermelho. Se ele apertasse aquele botão vermelho, era o botão do apocalipse, do final do mundo. Certo? Então foi nesse momento que quase que ocorria a destruição do planeta por conta do arsenal atômico desses dois superpaíses. A Rússia, que era o país mais forte da União Soviética, e os Estados Unidos. Então, por isso, Cuba, que está localizado aqui no continente americano, na América Central, sofre embargo econômico até hoje dos Estados Unidos. Certo? Então, por isso que a ALCA era para ser todos os países da América, do continente americano, com exceção de Cuba, por esse motivo que eu acabei de falar para vocês. Certo? Mas só que o Brasil foi contra, e Paraguai também foi contra a formação desse bloco. Aí eu pergunto a vocês, por que o Brasil foi contra a formação de um bloco econômico, o maior bloco econômico envolvendo todos os países da América, do continente americano, com exceção de Cuba? Por que o Brasil foi contrário? O que vocês acham, pessoal? E aí? O euro mais valorizado, o que mais? Muito técnico, né? Isso aí que vocês estão colocando. Por que o Brasil foi contrário à formação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas? Bom, pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês. Dentro desse bloco econômico, eu tenho dois países desenvolvidos, que é os Estados Unidos e Canadá. Como é o produto de país desenvolvido? É com tecnologia de ponta. Produto tecnologicamente melhor. Aí o que ia acontecer, pessoal? Preste atenção. Os Estados Unidos ia produzir seus produtos com tecnologia avançada e o Brasil com tecnologia clássica, tradicional. Um exemplo, só para comparar. Os Estados Unidos produziam Ferrari, o Brasil Fusquinha. É só para fazer uma analogia. Tá certo? Então, o produto norte-americano é com tecnologia avançada e o produto brasileiro é tradicional. O que ia acontecer? O mercado brasileiro ia receber muitos produtos que iam entrar diretamente aqui no país, porque não ia ter a tarifa, ia chegar mais barato do que os produzidos aqui mesmo. Aí o que ia fazer? O que ia acontecer? Ia acontecer que a indústria nacional ia perder mercado, ia aumentar o número de desempregados e comprometer a economia no futuro, o PIB, por exemplo. Então, quando um país desenvolvido, certo, entra em um bloco onde tem país subdesenvolvido, os produtos dos países desenvolvidos são de melhor qualidade. Então, quando eles chegarem nos países subdesenvolvidos, vão vender mais do que os produzidos lá. Ia fazer o quê? A empresa nacional falir. Então, foi por isso que o Brasil não aceitou que a ALCA entrasse em vigor. Seria excelente para os Estados Unidos, que ia ter um mercado muito amplo para vender seus produtos e sem pagar impostos. Então, por isso que a ALCA não entrou em funcionamento, certo? Porque para nós ia ser bom somente para os Estados Unidos e Canadá. Para o restante dos países do continente americano não ia ser tão bom. Você tira o exemplo do NAFTA, que é um bloco econômico
que faz parte dos Estados Unidos, Canadá e México. Eu tenho um país subdesenvolvido em um bloco econômico de países desenvolvidos. E existe uma exploração da mão de obra no México, que nós vamos falar mais adiante. Tá certo? Então, pessoal, em relação à questão da ALCA, quer dizer Área de Livre Comércio das Américas. Certo? O objetivo é criar, na década de 90, uma livre área de trocas em torno de todo o continente, com exceção de Cuba. Ok? Então, ainda bem que não ocorreu, que não seria bom para os países subdesenvolvidos. Bom, eu tenho aqui também outro bloco, os tigres asiáticos. Bem, pessoal, esse bloco econômico ele cresceu muito rápido por conta da facilidade de comércio. Nós vamos ver agora as características. Olha, a expressão tigres asiáticos refere-se às economias de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Taiwan, chamado também de Formosa. Esses territórios e países apresentaram grandes taxas de crescimento e rápida industrialização entre as décadas de 60 e 90. Olha só, a localização dos tigres asiáticos. Singapura, você tem aí Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Bom, pessoal, deixa eu falar rapidinho aqui dos tigres asiáticos. Nosso tempo já está no finzinho. Eu tenho aqui o modelo de industrialização, exportação. Nós temos aqui plataforma de exportação, modernização, substituição das importações, mercado interno. Nós temos aqui os novos tigres asiáticos, que são a Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Olha só, mudanças recentes, passam a produzir produtos de alto valor agregado, computadores e eletrônicos, maior renda per capita, mercado consumo, consumidor interno. Então, foi por isso que houve um rápido crescimento da economia desses países. Os antigos tigres asiáticos, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e os novos tigres asiáticos, Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Ok, pessoal? Entendido? Bom, teve investimentos em educação e melhoria do sistema universitário, abundância de mão de obra barata, reformas agrárias. Pessoal, o que fez a diferença foi aqui, educação, grande investimento em educação. Mão de obra qualificada faz com que a economia dos países cresça muito rápido. O melhor exemplo são os tigres asiáticos. Aí quando você vê um país cortando dinheiro de educação não é gasto, educação é investimento. Olha aí os tigres asiáticos. Em 2 ou 3 décadas, houve um crescimento absurdo da economia desses países, por conta de investimentos em educação e melhoria no sistema universitário. Aí por aí você tira como boa parte dos nossos governantes não tem uma visão a longo prazo. Infelizmente, o Brasil poderia ser muito, mas muito melhor em relação à questão social, econômica, se políticas públicas tivessem investimentos a longo prazo nessas áreas de educação e saúde. Infelizmente, isso não acontece. Ocorreu também a reforma agrária, divisão de terras para os produtores sem terra. Isso fez com que os tigres asiáticos crescessem bastante a sua economia e, consequentemente, a qualidade de vida da população. Aqui, fatores de desenvolvimento, investimento em capital externo, Estados Unidos e Japão, luta contra o socialismo, exploração da força de trabalho relativamente barata, distribuição mais equilibrada de renda, estados centralizadores e ditatoriais, economias voltadas para o mercado externo, certo? Foi alguns critérios que fizeram com que esses países tivessem um forte crescimento. E aqui nós temos outros blocos econômicos. A PEC, Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, temos também
ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, CARICOM, Mercado Comum e Comunidade do Caribe. Nós temos aqui a Comunidade Andina, CEI, que é Comunidade de Estados Independentes, que ficou no lugar da União Soviética, da URSS, que era socialista, e os países que participavam daquela junção de países, formação, hoje faz parte da CEI, que é capitalista. Ok? Bom, pessoal, gostaria que vocês fizessem essa atividade no caderno, só atividade de fixação, fazer uma síntese sobre os blocos econômicos, localização, ano de formação, países que fazem parte e alguns aspectos econômicos. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção, certo? A aula vai finalizando por aqui.